Eles disseram que ela era oca, que sem um lobo dentro dela, ela não valia a proteção da alcateia, que suas mãos curavam, sim, mas que qualquer curandeira humana faria o mesmo, que seu sangue não tinha nada de especial. Então eles a expulsaram numa noite de chuva, com a sentença lida em voz alta para que todos ouvissem. 3 semanas depois, os primeiros lobos da Iron Vale começaram a morrer. E nunca, nem no pior dos pesadelos, imaginaram que o sangue da garota que tinham descartado era a única coisa entre eles e o fim absoluto. Se você ama protagonistas fortes que não imploram por respeito, alfas que protegem o que é deles, reviravoltas de tirar o fôlego e vinganças perfeitamente planejadas, você está no lugar certo. Entre para a Alcateia, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like e seu uivo nos comentários. Novos lobos têm sua chegada celebrada. Agora relaxe, pegue o seu cafezinho ou chá e deixe eu te contar uma história. O céu sobre Iron Vale estava errado. Lyra percebeu isso antes de perceber tudo o mais, antes de perceber os rostos enfileirados no pátio central, antes de contar as tochas que alguém havia se dado ao trabalho de acender em 2 fileiras longas apesar da chuva, antes de entender por que havia tantos olhos e tão pouca voz. O céu estava da cor errada. Um roxo escuro e baixo, como se o peso de alguma coisa o tivesse pressionado para baixo sobre o assentamento, como se o ar fosse mais denso ali do que deveria ser. Ela havia visto esse céu antes. Nas noites em que curava feridas profundas demais, quando o corpo do paciente lutava contra algo que seus remédios mal conseguiam segurar. O céu tinha o mesmo aspecto que um corpo às vésperas de ceder. Lyra manteve as mãos soltas ao lado do corpo. Havia decidido isso ainda no caminho, enquanto descia a colina do chalé da avó em direção ao pátio. As mãos soltas. Não cruzadas sobre o peito, não enroladas uma na outra. Ela não ia dar a eles a satisfação de ver que precisava se segurar. Tinha 23 anos. Havia vivido dentro das fronteiras da Iron Vale por toda a sua memória, encontrada recém-nascida nas raízes de uma árvore por Maren, a curandeira, que a levou para casa sem pedir permissão a ninguém. Tinha curado os lobos desta alcateia desde que suas mãos eram pequenas o suficiente para caber na palma da avó. Tinha misturado os cataplasmas, preparado os chás de recuperação, ficado acordada noite após noite ao lado de corpos febris, respirando o cheiro de erva e doença, até que o perigo passasse. E agora estavam enfileirados para assistir enquanto a mandavam embora. O Alpha Dren estava na plataforma de pedra no topo do pátio. Era um homem alto, de ombros largos e cabelo escuro com os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Não era um homem cruel. Esse era o problema com ele. Se fosse cruel, seria mais fácil de odiar. Mas Dren acreditava genuinamente em tudo o que fazia. Acreditava que protegia sua alcateia com cada decisão. Ele a olhava agora com a expressão de um homem que tomou uma decisão difícil e que irá carregar esse peso com dignidade, porque líderes carregam pesos difíceis. Não havia satisfação no rosto dele. Havia resolução. Do lado do Alpha, um passo atrás, estava Kael, beta da Iron Vale, há 7 anos. 30 anos de idade, ombros levemente inclinados para a frente no gesto de quem está sempre prestes a dizer algo importante. Ele tinha um rosto que era fácil de ler, confiante, prático, com a expressão de alguém que resolveu um problema complicado e aguarda reconhecimento por isso. Lyra olhou para ele apenas uma vez e depois desviou os olhos. Havia algo no rosto de Kael naquela noite que ela não conseguia nomear direito. Não era satisfação exatamente. Era mais parecido com alívio. Ela não entendeu o que isso significava. Ainda não. Lyra. O Alpha disse apenas o nome, sem título, sem sobrenome. Ela não tinha sobrenome para dar. Isso sempre havia sido a verdade central da sua vida na Iron Vale. Existia dentro das fronteiras deles, mas não pertencia a elas. Esta alcateia deliberou. O que tenho a dizer não vem da raiva, nem da pressa. Vem do julgamento considerado dos guerreiros, dos anciãos e dos que respondem pelo bem comum desta alcateia. Dren fez uma pausa curta.
Evidências foram apresentadas ao conselho, indicando que você adulterou propositalmente os compostos utilizados no tratamento de Breck, nosso guerreiro sênior. O resultado foi um agravamento do estado dele que o deixou incapaz por 2 ciclos de lua. O pátio estava em silêncio. Lyra sentiu o sangue esfriar. Breck. Ela havia tratado Breck de uma infecção óssea 3 semanas atrás. Uma das mais complicadas que já havia visto, com progressão atípica que seus livros mal descreviam. Havia funcionado. Breck havia melhorado. Ela havia checado pessoalmente cada erva, cada medida. Eu não adulterei nada, disse ela. A voz saiu calma. Ela não havia planejado que saísse tão calma, mas saiu assim mesmo. As evidências dizem o contrário, respondeu Kael antes que Drain pudesse falar. A voz do Beta era cuidadosa, quase gentil, como a voz de alguém que lamenta ter de dizer o que está dizendo. Encontramos resíduos de raiz de sombra negra na vasilha de preparo. Você sabe o que raiz de sombra negra faz em contato com extrato de salgueiro cinza. Você conhece as suas ervas, Lyra. Precisamente bem demais para chamar isso de acidente. Raiz de sombra negra. Lyra não havia tocado em raiz de sombra negra há meses. Não havia motivo. Era uma planta de uso restrito, que ela mantinha num compartimento separado, lacrado, que abria com luvas. A vasilha de preparo de Breck havia estado guardada na farmácia dela durante todo o tratamento. Alguém havia colocado aquilo lá. O pensamento chegou com uma clareza fria e absoluta. E na mesma clareza, chegou o seguinte: isso não importaria. Não agora. Não neste pátio. Não diante desta multidão que já havia decidido o que queria acreditar. Ela procurou Vessa na multidão. Encontrou-a perto da segunda fileira, lábios pressionados um contra o outro, olhos fixos no chão de pedra aos seus pés. Vessa que aparecia na porta do chalé 3 vezes por semana, com pretextos cada vez menos convincentes. Vessa que sabia todos os nomes das ervas de cor porque Lyra havia ensinado. Vessa que havia jurado no verão anterior que se alguém a tratasse mal enquanto ela estivesse por perto, haveria problema. Vessa não estava olhando. Lyra desviou os olhos antes que o que sentia no peito chegasse ao rosto. Então, ela encontrou Soren. Ele estava na 3ª fileira, um pouco à direita, alto o suficiente para ser visto mesmo com outros à sua frente. Irmão mais novo do Alpha, guerreiro da Iron Vale, com uma reputação de ser o tipo de pessoa que se mantém calma quando tudo ao redor perde a cabeça. Ele não estava olhando para o chão. Estava olhando diretamente para ela. Não com piedade. Não com o desconforto de quem quer estar em outro lugar. Com atenção total. O tipo de atenção que significa: estou vendo você. Não estou desviando. Lyra não sabia o que fazer com isso. Então ela olhou de volta para o Alpha. Você tem algo a dizer? Perguntou Drain. Era uma concessão, pequena e formal, mas ele a fez. Não fiz o que estão dizendo, respondeu ela. As ervas foram manipuladas por outra pessoa. Alguém colocou a sombra negra na minha vasilha. O murmúrio que percorreu a multidão não foi de dúvida. Foi de desconforto. O som de pessoas que não queriam precisar considerar o que ela estava dizendo. Lyra, disse Kael, e havia uma paciência falsa na voz dele que Lyra sentiu como uma faísca no estômago. Entendemos que seja difícil aceitar. Mas a vasilha foi lacrada com o seu selo de curandeira, sem outros acessos registrados. O pátio calou novamente. Drain olhou para ela por um momento longo. Havia algo nos olhos dele, uma hesitação muito pequena, uma fresta de dúvida, que ela viu e que desapareceu antes que chegasse a qualquer conclusão. Você deverá estar além das nossas fronteiras antes que a lua esteja no alto, disse ele. Leve o que é seu. Não há necessidade de dramatizar o que precisa ser feito. Ela voltou ao chalé da avó. Maren estava deitada quando Lyra abriu a porta. Havia adoecido há 2 semanas com algo que resistia aos tratamentos habituais. Uma fadiga profunda que parecia vir de dentro para fora. Seu rosto era pálido contra os lençóis, mas os olhos, quando abriram, eram os olhos de sempre. Escuros, atentos,
capazes de ver mais do que a maioria das pessoas imaginava. Eu ouvi, disse Maren antes que Lyra falasse. A voz era fraca, mas a intenção era firme. Você não devia estar levantada. Eu não levantei. Ouvi da janela. Uma pausa. Kyle. Lyra olhou para a avó. Você sabe que foi ele. Eu suspeito há mais tempo do que deveria, disse Maren, e havia algo na voz dela que parecia cansaço de um tipo diferente. Não o cansaço do corpo doente, mas o de alguém que carregou um segredo pesado por tempo demais. Há coisas que eu deveria ter te contado, Lyra. Coisas sobre quem você é, de onde você vem. Maren, me escuta. Não tenho certeza de quanto tempo o meu corpo vai me dar esta noite. Os olhos da velha eram sólidos, incrivelmente sólidos. Você não é como eles dizem. Oca. Essa palavra nunca fez sentido para mim porque eu sempre senti em você o oposto disso. Uma plenitude que não cabe dentro dos padrões que eles usam para medir as pessoas. Seu sangue é diferente, Lyra. Sempre foi. Não sei tudo o que isso significa. Mas sei que tem nome. E sei que Kyle sabe esse nome também, porque vi o manuscrito que ele trouxe do norte há 6 meses e escondeu na sala do conselho. Lyra ficou parada no meio do quarto. Que manuscrito? Quando você estiver segura, disse Maren. Procure os Ashfen nas montanhas a leste. Há uma anciã lá chamada Serat. Ela vai entender o que eu não consigo te explicar da cama onde estou. Ela estendeu a mão. Vem cá. Lyra foi. Ajoelhou-se ao lado da cama e deixou que a avó pegasse seu rosto nas mãos. Mãos velhas e secas, cheias de calos de décadas de trabalho com ervas, mãos que a haviam ensinado tudo o que sabia. Você sobreviveu a esta alcateia por 23 anos sem precisar que eles te validassem, disse Maren. Vai sobreviver sem eles também. E quando a verdade chegar à tona, que chegue. Não por vingança, por clareza. Lyra ficou ali por um momento. Então se levantou, pegou a bolsa de couro gasto que guardava as ervas essenciais, os cadernos de Maren, a letra miúda e inclinada que enchia as margens em notas de décadas, e o pequeno frasco de vidro cor de âmbar que a avó havia lhe dado quando ela tinha 16 anos, dizendo apenas, guarda perto. Ela havia guardado sempre, sem saber o que era. Não olhou para o chalé ao sair. Havia feito suas despedidas deste lugar antes, na noite em que Maren adoeceu e ela percebeu com a certeza clínica de quem conhece progressões que o corpo da avó estava lutando contra algo que as ervas não conseguiriam segurar. Ela havia guardado esse luto ali, naquela semana, discretamente. Agora ele estava guardado e ela podia sair. A chuva havia diminuído para uma garoa fina quando Lyra cruzou a fronteira da Iron Vale. O momento foi imperceptível para qualquer observador. Apenas uma mulher atravessando uma linha invisível no solo, entre 2 árvores velhas que marcavam o perímetro do território. Mas Lyra sentiu. Havia algo no sangue dela. Ela não sabia o que era. Não tinha palavras para isso. Uma espécie de pulso constante e baixo que estava presente há tanto tempo que ela havia deixado de percebê-lo. Como o batimento do próprio coração. Presente demais para ser notado. Quando cruzou a fronteira, o pulso mudou. Não parou. Mas se tornou diferente, como uma nota musical que muda de tom. Como se algo que havia estado apontado para dentro agora estivesse apontando para o vazio. Lyra parou no escuro entre as árvores e ficou parada por um momento, com a mão espalmada sobre o externo, sentindo. Então seguiu em frente. Atrás dela, a Iron Vale dormia entre suas fronteiras, aquecida, intacta, sem saber que a coisa que a havia mantido assim por anos havia acabado de dar as costas e desaparecer na escuridão da floresta. O relógio havia começado. A floresta a leste da Iron Vale não era hostil. Era apenas indiferente. Lyra havia aprendido, muito cedo, a diferença entre as duas coisas. Hostilidade tem direção. Aponta para você, quer algo de você, reage quando você se move. A indiferença da floresta era mais honesta do que isso. Ela simplesmente existia, enorme e densa,
e absolutamente desinteressada na presença de uma mulher pequena, com uma bolsa de couro atravessada no ombro, caminhando por entre as raízes no escuro. Isso, de certa forma, era um alívio. Ela andou por 3 horas na primeira noite sem parar, guiando-se pela posição da lua entre as copas e pela inclinação do terreno. A leste, sempre a leste, em direção às montanhas que Maren havia descrito com um gesto vago da mão, enquanto o vento batia lá fora. Quando as pernas começaram a ceder de verdade, ela encontrou uma ravina protegida por 2 pedras grandes que formavam um ângulo entre elas, e ali ficou, encolhida dentro da bolsa que havia trazido de reserva, ouvindo a chuva bater nas pedras acima da cabeça. Não dormiu. Ficou acordada olhando para o escuro com os olhos abertos. Não por medo, por aquele pulso. Desde que cruzara a fronteira da Ironvale, ele havia mudado, mais distante, como um eco em vez de uma fonte. Mas estava lá. E havia algo de estranho nele naquela noite. Uma qualidade de urgência, como se tentasse se comunicar alguma coisa que ela não tinha ferramentas para decifrar ainda. Ela pressionou a palma da mão contra o chão, sentindo a terra fria e úmida sob os dedos, e ficou quieta, até que o pulso também ficasse quieto. Não entendeu o que era. Não ainda. Mas sentiu, com uma certeza que não vinha do raciocínio, mas de algum lugar abaixo dele, que havia algo acontecendo nas costas dela. Algo que havia começado precisamente na hora em que ela havia cruzado aquela linha entre 2 árvores velhas e desaparecido na noite. Ela encontrou a Ashfen no 3º dia. Não da forma que havia imaginado. Não com um portão ou uma sentinela ou qualquer das marcações visíveis que a Ironvale usava para delimitar seus limites. A fronteira da Ashfen era feita de outra coisa. Uma mudança sutil no ar. Uma qualidade diferente na luz entre as árvores, como se o sol entrasse naquele trecho de floresta de um ângulo ligeiramente diferente. Lyra parou, e ficou parada, com a bolsa pesando no ombro, sentindo. O pulso no seu sangue vibrou, diferente. Não o eco distante e ansioso dos últimos 3 dias. Um reconhecimento. Como ouvir o nome de alguém que você conhece sendo chamado em outro idioma. Você ficou mais tempo do que eu esperava. A voz veio de cima e levemente à esquerda. Lyra olhou e viu uma mulher sentada no galho mais baixo de um carvalho antigo. Uma mulher de uns 60 e tantos anos. Cabelo branco comprido trançado por sobre um ombro, olhos da cor do musgo molhado. Ela estava olhando para Lyra com a expressão de alguém que aguardava uma encomenda que finalmente chegou. Eu não sabia que alguém estava me esperando, disse Lyra. Ah, não, você não sabia, concordou a mulher, e desceu do galho com a agilidade despreocupada de quem passou a vida toda em florestas. Mas eu sabia. Há 3 dias sinto o cheiro do território da Ironvale caminhando na direção das minhas montanhas. Ela inclinou a cabeça. Você cheira diferente dele, sabe? Sempre soube que quando a pessoa com esse cheiro chegasse, eu precisaria estar aqui. Serat, disse Lyra. Não era uma pergunta. Serat, confirmou a mulher. E você é quem Maren criou. Lyra ficou parada por um momento. Depois disse: Maren está doente. Serat olhou para ela com aqueles olhos de musgo. Havia gentileza neles. E por baixo da gentileza, havia uma tristeza que parecia velha. O tipo de tristeza que já foi digerida várias vezes e se tornou simplesmente parte do terreno. Eu sei, disse ela baixinho. Vem comigo. O assentamento da Ashfen era pequeno. Talvez 30 pessoas, talvez menos. As construções eram baixas e feitas de pedra cinzenta da montanha, com telhados cobertos de musgo, integradas à encosta de uma forma que parecia menos construída e mais crescida. As pessoas que Lyra encontrou no caminho a olharam com curiosidade tranquila, sem hostilidade, sem um enrijecimento sutil que ela havia aprendido a reconhecer nos corpos das pessoas da Ironvale quando ela se aproximava. Seraph a levou para dentro de uma sala aquecida por uma lareira baixa e a fez sentar. Colocou chá na sua frente. Depois sentou ela mesma, do outro lado da mesa, cruzou os braços sobre o tampo de madeira escura
e ficou olhando para Lyra com uma atenção que não era desconfortável, mas que não desviava. Me dá a mão, disse ela. Lyra estendeu a mão direita. Serath a pegou. Segurou com uma pressão firme, virou a palma para cima e ficou olhando para o pulso interno onde as veias eram visíveis sob a pele. Não tocou nada além disso. Ficou quieta por um longo momento, com os olhos semicerrados, como alguém ouvindo algo em frequência muito baixa. Depois soltou a mão. Pale Moon Warden, disse Serath, em voz baixa e muito firme. O último que eu sabia que ainda estava vivo. Ela levantou os olhos para o rosto de Lyra. Você não sabe o que isso significa. Não, admitiu Lyra. Não, claro que não. Maren protegeu você da melhor forma que sabia, mantendo você ignorante de algo que, se soubesse, teria te colocado em perigo muito antes. Serath pegou o próprio chá, bebeu devagar, depois pousou a xícara. Os Pale Moon Wardens eram uma linhagem de guardiões, não lobos, não humanos, algo anterior a essa divisão. Seu sangue carrega uma propriedade que não tem nome perfeito na língua moderna, mas que funciona assim. Onde você está, o solo respira diferente. Onde seu sangue cai, mesmo em traços mínimos, a corrupção recua. A marca cinzenta, disse Lyra devagar. A marca cinzenta, confirmou Serath. E havia algo grave demais no modo como ela disse. Você já ouviu falar. Todo mundo já ouviu. Alcateias a leste. Alcateias ao norte. Lyra parou. A Iron Veil nunca foi atingida. A Iron Veil nunca foi atingida, repetiu Serath. Porque você estava lá. Cada vez que suas mãos tocavam um lobo doente, cada vez que seu sangue caía no solo durante o trabalho de campo, cada vez que você simplesmente respirava o ar daquele território por anos a fio, você estava saturando a terra com algo que a marca não consegue atravessar. Ela olhou direto para os olhos de Lyra. Você era o escudo deles. E eles não sabiam. O silêncio que se seguiu tinha peso. Lyra ficou olhando para a mesa, para os veios da madeira escura, sentindo o pulso distante no seu sangue. Aquela urgência que havia começado na noite em que cruzou a fronteira. Quanto tempo? Disse ela, e a voz saiu diferente do que planejara. Quanto tempo depois que eu saio? Serath não respondeu imediatamente. Ela olhou para a lareira. A saturação que você construiu em anos não desaparece de um dia para o outro, disse ela com cuidado. Mas se dissolve. Uma pausa. Estimo que você tenha dado a eles entre 2 e 4 semanas. 2 a 4 semanas. Lyra ficou parada, absolutamente parada, com as mãos espalmadas sobre a mesa. Pensou nos rostos enfileirados no pátio. Pensou em Vissa olhando para o chão. Pensou em Drain lendo a sentença com a voz de um homem que acredita estar fazendo a coisa certa. Pensou em Soren não desviando os olhos. Pensou em Maren, na cama do chalé, com o corpo lutando contra algo que as ervas não conseguiam segurar. Maren está adoecendo, disse ela, mais para si mesma do que para Serath. A marca já está... A marca avança de dentro para fora, disse Serath gentilmente. Começa com os mais vulneráveis, os muito velhos, os muito jovens, os que têm o espírito lobo já enfraquecido por doença anterior. Lyra fechou os olhos. 2 anos atrás. O verão anterior havia sido seco, e a Iron Veil havia convocado todos para a colheita de reservas antes que o calor queimasse o que restava dos campos ao sul da fronteira. Lyra havia ido porque Maren havia pedido. Precisava de certas raízes que cresciam na margem daquele campo, e havia passado a tarde de joelhos na terra quente, com as mãos sujas até o cotovelo, separando com cuidado o que servia do que não servia. Ela não havia percebido a sombra até que ela foi grande o suficiente para cobrir o chão à sua frente. Olhou para cima. Soren estava de pé ali, sem camisa por causa do calor, com a expressão de alguém que estava passando por acaso e havia parado sem decidir exatamente por quê. Ele tinha um jarro de água na mão. Ficou olhando para ela por um segundo, que durou tempo demais para ser casual.
Você está aqui há 4 horas, disse ele. Estou, concordou ela, voltando às raízes. Sem beber nada. Isso é observação ou acusação? Ele não respondeu imediatamente. Ela ouviu o som do jarro sendo pousado no chão ao lado dela. E quando olhou, ele havia se agachado à sua altura, com os cotovelos sobre os joelhos, olhando para as raízes que ela havia separado com uma atenção que era obviamente desculpa para ficar. Você sabe os nomes de tudo isso? Perguntou ele. Sei os nomes e as propriedades e as contraindicações e as dosagens máximas e os efeitos colaterais de combinações específicas. Ela o olhou de soslaio. Por quê? Por nada. Uma pausa. É impressionante. Lyra ficou quieta. Não era a primeira vez que Soren havia aparecido sem razão aparente, nas proximidades de onde ela estava. Ele sempre tinha um pretexto, um pote de água, uma pergunta sobre ervas, uma mensagem que precisava entregar e que, ao ser entregue, revelava-se de importância mínima. Ela havia parado de fingir que os pretextos eram o ponto central havia algum tempo. Mas havia uma diferença enorme entre perceber e nomear, e nenhum dos dois havia cruzado essa linha. Soren, disse ela sem olhar para ele. Você não precisa de pretextos para vir falar comigo. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade específica. O silêncio de uma pessoa que foi pega num gesto que não tinha nome ainda e que está decidindo naquele exato momento se vai nomeá-lo ou recuar. Soren recuou. Água, disse ele, e empurrou o jarro na direção dela. Você devia beber. Ela bebeu. Ele ficou por mais 1 hora, ajudando a arrancar raízes sem ser pedido, sem falar muito mais. Mas ficou. Quando ela se levantou para ir, ele se levantou também. E ela sentiu no mesmo lugar onde sentia o pulso no sangue, que havia algo não dito entre eles, que era grande demais para o espaço que estavam ocupando e que os dois haviam concordado, silenciosamente, em deixar assim por enquanto. Lyra abriu os olhos. A lareira da sala de Serat crepitava com calma, e o chá na sua frente havia esfriado. Serat a observava com aqueles olhos de musgo, sem pressa, sem a necessidade de preencher o silêncio com palavras. Posso ficar aqui por um tempo? Perguntou Lyra. Você pode ficar aqui pelo tempo que precisar, disse Serat. A Ashfen não expulsa pessoas. Havia algo na simplicidade daquilo que Lyra não estava preparada para receber. Ela ficou olhando para a xícara de chá frio e respirou. Preciso descansar, disse ela. E depois preciso entender exatamente o que eu sou, o que o meu sangue faz, como funciona. Isso podemos fazer, disse Serat. Mas primeiro você come, e depois dorme. Ela se levantou. Você tem o aspecto de alguém que não dormiu em 3 dias. 2 dias e meio, corrigiu Lyra. 2 dias e meio. Serat fez um gesto breve que continha ironia e cuidado em proporções iguais. Impressionante. Venha. Na Iron Vale, o primeiro sinal chegou discretamente, da forma como as coisas perigosas sempre chegam, vestidas de coincidência. Foi Ren, um guerreiro jovem de 21 anos, que acordou na 2ª semana após a expulsão de Lyra com uma dor atrás dos olhos que não cedia com nada. Não era incomum. Guerreiros sofriam pancadas, sofriam pressão, sofriam os efeitos de treinos forçados. O problema era que Ren não havia treinado com intensidade naqueles dias. Não havia levado nenhum golpe na cabeça, e a dor descrevia um padrão estranho. Pior ao amanhecer, melhor ao meio-dia, ausente ao pôr do sol e de volta com mais força na madrugada. Vessa ouviu Ren descrever isso para a nova curandeira interina, uma mulher de fora chamada Brim, competente nos tratamentos básicos, limitada no que vai além deles, e ficou quieta, escutando. A nova curandeira prescreveu compressas frias e repouso. Vessa foi para casa, sentou-se à mesa da sua cozinha pequena e ficou olhando para as suas mãos. Ela conhecia aquele padrão de dor. Havia ouvido Lyra descrevê-lo em voz alta uma vez, há quase 1 ano, folheando um dos cadernos de Maren. O
o padrão de dor da penetração inicial da marca cinzenta no espírito lobo. Raro, progressivo, sem cura pelos meios convencionais. Ela ficou sentada por um tempo longo demais. Depois levantou, foi até a janela, olhou para o pátio central da Iron Vale, as tochas acesas, os lobos indo e vindo, a vida da alcateia seguindo no seu ritmo normal, e sentiu alguma coisa se mexer no peito dela. Não exatamente culpa. Algo anterior à culpa, mais primitivo. O reconhecimento de que algo havia saído errado de uma forma que ainda não tinha dimensão clara, mas que estava crescendo. Ela não foi ao alfa com isso. Não ainda. Mas pela primeira vez desde a noite do pátio, ela foi até a farmácia vazia de Lyra, os frascos no lugar, as prateleiras organizadas pela mão de quem entendia de ordem, e ficou parada na soleira, olhando para dentro como se tentasse ouvir alguma coisa que o silêncio estava guardando. No chalé ao lado, Maren tossiu uma vez, longa e funda. Vessa fechou a porta da farmácia e foi verificar a velha. Soren ouviu sobre Ren na mesma tarde. Ele ouviu e não disse nada, mas passou o resto do dia com uma atenção dividida. Metade em qualquer conversa que estava tendo, metade em algum lugar que não era ali. Naquela noite, depois que o assentamento ficou quieto, ele foi ao chalé que havia sido da Lyra. Estava vazio. Claro que estava vazio. Ele ficou na porta sem abri-la, com uma mão encostada na madeira, como alguém que verifica se uma estrutura ainda está de pé. O cheiro de ervas ainda estava lá, tênue, mas presente, impregnado na madeira de anos de uso. Hortelã, calêndula, algo que ele não sabia nomear, mas que havia associado a ela por tanto tempo que o cheiro sozinho já havia se tornado uma espécie de referência. Ele ficou ali por um tempo que não conseguiu medir. Depois virou e foi embora sem abrir a porta. Mas enquanto caminhava de volta para os alojamentos dos guerreiros, já estava fazendo um cálculo diferente do que havia feito nos dias anteriores. Um cálculo que envolvia mapas, rotas pela floresta a leste, e a pergunta que havia estado empurrando para o fundo da mente desde a noite do pátio e que estava ficando cada vez mais difícil de manter submersa. Onde ela estava? Se estava bem. Se haveria um mundo em que ele tivesse dito alguma coisa naquela noite e isso tivesse mudado alguma coisa, e a resposta honesta, que ele não queria dar, era que provavelmente não teria mudado nada, exceto o modo como ela teria saído, e que talvez isso fosse suficiente para ter importado de qualquer forma. Ele não dormiu bem naquela noite. E na manhã seguinte, 2 guerreiros mais relataram o mesmo padrão de dor de cabeça ao amanhecer que não cedia com nada. O sangue era mais literal do que Lyra havia imaginado. Ela havia passado as primeiras 2 semanas na Ashfen aprendendo de um jeito que era diferente de tudo que Maren havia lhe ensinado, porque Maren lhe ensinara sobre o mundo externo ao seu corpo, sobre raízes e preparações e como ler uma ferida. Serath lhe ensinava sobre o que havia dentro. A prática era simples e exaustiva ao mesmo tempo. Sentar no chão da floresta, com as palmas abertas sobre a terra, e escutar. Não com os ouvidos, com aquele pulso. Aprender a distinguir o que ele dizia, a forma como mudava conforme o terreno mudava, conforme a saúde do solo mudava, conforme algo se aproximava ou se afastava. Na terceira sessão, Lyra havia conseguido, pela primeira vez, sentir a fronteira do território da Ashfen sem se levantar do lugar onde estava. Era uma sensação parecida com o fim de uma respiração. Um limite onde a presença dela no solo simplesmente parava, como tinta que se dissolve na borda do papel. Serath havia ficado quieta por um longo momento, quando Lyra descreveu isso. Depois disse: "A maioria dos Wardens precisava de semanas para chegar nisso. Você chegou em 3 sessões." "Porque eu já fazia isso há anos sem saber", disse Lyra. Só não tinha palavras. Era verdade. Ela havia passado a vida inteira respondendo a algo que não conseguia nomear, curando melhor do que devia, sentindo quando um paciente estava virando, antes que os sintomas visíveis mudassem, acordando à noite com uma urgência no peito que levava seu corpo para a farmácia onde, invariavelmente, havia algo a fazer.
Ela havia chamado isso de instinto, de experiência, de sorte. Não era nenhum dos três. Era sangue. Mas o 18º dia chegou com um peso diferente. Lyra acordou antes do amanhecer com o pulso alterado. Não a urgência difusa dos primeiros dias fora da Ironvale, mas algo mais agudo, mais direcionado. Como a diferença entre ouvir um trovão ao longe e ouvir a madeira rachando acima da cabeça. Ela ficou parada na cama por um momento, com as mãos abertas ao lado do corpo, prestando atenção. O que sentia não era da Ashfen, era de mais longe, de uma direção específica. Oeste. Ela levantou e foi encontrar Serat, antes mesmo do café da manhã. A anciã já estava acordada, sentada na soleira da porta com uma xícara nos 2 dedos, olhando para a linha das montanhas com uma expressão que disse a Lyra que Seraph também havia sentido. A Ironvale, disse Lyra. A marca atravessou a barreira residual, confirmou Seraph, em voz baixa. Sinto isso desde a madrugada. Ela bebeu o chá. Agora eles vão começar a entender o que perderam. Lyra ficou parada na soleira, com os pés descalços no frio da pedra, sentindo. Havia algo no que sentia agora que não conseguia separar completamente do que sentia por pessoas específicas. A Ironvale não era apenas território para ela. Era os rostos de 30 anos de pacientes. Era Maren. Era Vessa. Era Soren. Eu posso ajudá-los, disse ela. Não era uma pergunta. Você pode, disse Serat. Mas não é simples como ir lá e estender a mão. A marca já está dentro do território. Isso exige um ritual de purificação, não apenas presença passiva. Ela olhou para Lyra. E exige que você queira fazê-lo. Não por obrigação, não por culpa, por escolha. Lyra ficou olhando para as montanhas a oeste. Ainda não, disse ela finalmente. Ainda não estou pronta. Seraph assentiu. Não havia julgamento nisso. Então vamos te preparar, disse ela. O 18º dia foi o dia em que a Ironvale parou de conseguir fingir que estava bem. Eram 11 lobos com o padrão de dor de Ren. 3 deles haviam começado a mostrar o segundo sintoma, desorientação durante a transformação, o lobo emergindo de forma parcial e depois recuando, como uma maré que não consegue completar a onda. Bryn, a curandeira interina, havia declarado francamente ao Alpha Drain que o que estava vendo estava além do seu treinamento. Drain convocou o conselho. Kael estava na reunião, sentado 2 lugares à direita do Alpha, com a expressão serena e cuidadosa de sempre. Ele havia sugerido, na semana anterior, que os sintomas eram provavelmente a propagação de uma infecção viral comum entre os guerreiros que treinavam em contato próximo. Havia soado razoável. Havia soado como alguém que estava tentando encontrar explicações práticas antes de considerar as dramáticas. Vessa estava no corredor do lado de fora da sala do conselho. Ela não havia sido convocada. Não era membro do conselho. Não era guerreira sênior. Não tinha posição oficial que justificasse sua presença ali. Mas havia chegado cedo, antes de qualquer um, e havia encontrado um lugar encostada na parede do corredor externo, onde as vozes atravessavam a madeira com clareza suficiente. Ela ficou ouvindo Kael explicar, com paciência meticulosa, por que o problema não era o que parecia ser. E ficou pensando numa coisa que havia tentado não pensar desde a noite do pátio. Kael havia apresentado as evidências contra Lyra. Kael havia encontrado os resíduos na vasilha. Kael havia construído o caso com uma rapidez e uma completude que, na época, havia parecido eficiência, que agora parecia outra coisa. Ela esperou até que a reunião terminasse e o corredor esvaziasse. Depois foi até a sala do arquivo. O arquivo da Ironvale ficava numa sala pequena nos fundos do edifício do conselho. Prateleiras de madeira pesada, caixas organizadas por ano e por categoria, o cheiro de papel velho e cera de vela. Vessa havia estado ali 2 vezes na vida, ambas por razões administrativas e devidamente autorizadas. Desta vez não havia autorização. Ela trancou a porta por dentro, acendeu a lanterna pequena que havia trazido e começou. Não sabia exatamente o que procurava. Maren havia mencionado um manuscrito,
e Maren havia mencionado Kael, e essas duas informações haviam ficado guardadas no fundo da memória de Vessa, como grãos de areia dentro de um sapato. Pequenos demais para exigir ação imediata, mas presentes demais para serem ignorados indefinidamente. Ela havia ouvido Maren dizer aquilo para Lyra na noite da expulsão, ouvira sem querer, passando pelo chalé com passo rápido, e guardara porque não sabia o que fazer com aquilo ainda. Agora sabia. Encontrou o manuscrito na terceira caixa da segunda prateleira, enterrado entre relatórios de fronteira de 5 anos atrás. Uma encadernação fina de couro escuro, sem título na capa, com uma marcação discreta no canto inferior direito que ela reconheceu como o símbolo de um arquivo do norte. A Alcateia Vrekan, a 3 dias de caminhada. Um manuscrito que não pertencia ao arquivo da Iron Veil e que havia chegado ali pelas mãos de alguém que não queria que fosse encontrado facilmente. Ela abriu. Era denso, escrito à mão em letra pequena e inclinada, com diagramas nas margens que mostravam estruturas que ela não conseguia identificar completamente. Mas o título da primeira seção era claro: Os Portadores de Lua Pálida. Propriedades do sangue e aplicações na contenção da marca cinzenta. Vessa ficou olhando para aquelas palavras por um tempo longo o suficiente para que a chama da lanterna tremesse 2 vezes. Depois começou a ler. Levou 40 minutos para ler o suficiente. 40 minutos para entender que o sangue dos Pale Moon Wardens era o único agente natural capaz de neutralizar a marca cinzenta em estágio inicial. Que a presença de um Warden vivo num território saturava o solo com propriedades protetoras que duravam semanas após a partida do portador. Que a Alcateia Vrekan havia estado procurando um Warden vivo há anos para uso. A palavra era uso, como fonte de sangue para a produção de um composto em larga escala, que poderia ser vendido a preço elevadíssimo às alcateias atingidas pela marca. E que havia, nas últimas páginas, uma série de anotações à margem em letra diferente da do texto principal. Uma letra que Vessa conhecia. Kael. As anotações eram breves e metódicas, datas, observações. E numa página perto do fim, em letras um pouco maiores do que as outras, como se o escritor quisesse que não houvesse ambiguidade. Confirmado. A portadora está aqui. Expulsão necessária antes da transferência. Iron Veil não pode saber do valor dela. Reclamariam posse. Vessa ficou olhando para aquelas palavras com uma quietude que não era calma. Era o tipo de imobilidade que vem quando o corpo recebe uma informação grande demais para processar em movimento. Kael sabia. Kael havia sabido durante meses que Lyra era o motivo pelo qual a Iron Veil estava intacta. Havia sabido que expulsá-la condenava a Alcateia. E havia feito isso de qualquer forma. Havia fabricado as evidências, havia construído o caso, havia ficado 2 lugares à direita do Alfa na noite do pátio, com o rosto de alguém que lamenta ter que dizer o que está dizendo. E agora estava em algum lugar da Iron Veil, provavelmente planejando a segunda parte do que havia começado, enquanto 11 lobos tinham dores de cabeça que não cediam com nada, e a marca atravessava o solo em direção a cada pessoa que Vessa havia conhecido a vida toda. Ela fechou o manuscrito. Ficou parada no escuro do arquivo com a lanterna na mão, respirando. Depois tomou uma decisão. 19º dia. Maren morreu de madrugada, em silêncio, como havia vivido. Vessa foi quem encontrou. Havia passado a noite no chalé depois de levar o manuscrito para o próprio quarto e escondê-lo no fundo do baú de roupa de inverno, onde sabia que Kael não pensaria em procurar. Havia dormido no banco ao lado da cama de Maren, acordando a cada hora para verificar a respiração da velha. Por volta das 4 da manhã, a respiração havia parado. Vessa ficou sentada no banco por um longo tempo sem fazer nada. A janela do chalé mostrava o céu ainda escuro, e o fogo na lareira havia reduzido a brasa. No silêncio, ela podia ouvir a floresta lá fora. O vento nas copas, o som distante de algum animal se movendo. Ela pensou em Lyra. Pensou em todas as vezes que havia cruzado o pátio sem olhar para ela durante o dia e aparecido na porta do chalé à noite, e como Lyra havia aceitado isso sem reclamar, sem cobrar, com a clareza sem ressentimento de alguém que entende como o mundo funciona e não gasta energia tentando mudar o que não vai mudar.
Vessa havia dito a si mesma, naquela época, que estava protegendo Lyra ao não tornar a amizade pública demais, que a exposição só atrairia mais hostilidade. Havia acreditado nisso com a sinceridade conveniente de alguém que escolhe a explicação que permite continuar dormindo bem. Agora, a mulher que havia encontrado Lyra recém-nascida numa floresta e decidido que ela valia o problema estava morta num banco, e Lyra estava em algum lugar a leste sem saber. Vessa pressionou os 2 polegares contra as próprias têmporas e ficou assim por um momento. Depois levantou, cobriu Maren com o lençol e foi bater na porta do alojamento de Soren. Ele abriu a porta em menos de 10 segundos, completamente acordado, com a expressão de alguém que não havia dormido muito de qualquer forma. Ficou olhando para Vessa por um momento, lendo o que estava no rosto dela, e então abriu a porta mais. Entra. Ela entrou. Ficou de pé no meio do quarto pequeno enquanto ele fechava a porta, e então disse, sem preâmbulo porque não havia tempo para preâmbulo. Maren morreu. Kyle sabia que Lyra era um Pale Moon Warden. Sabia que o sangue dela protegia a Iron Veil da marca cinzenta. Fabricou as evidências contra ela para expulsá-la antes de transferi-la para a Alcateia Vrekan, que queria usá-la como fonte de sangue. Tenho o manuscrito. Ela respirou. E agora a marca está aqui, e 11 lobos estão adoecendo, e Maren está morta, e Lyra está em algum lugar a leste, sem saber de nada disso. O silêncio que se seguiu foi breve. Soren estava muito quieto, do tipo de quietude que não é ausência de pensamento, mas pensamento acontecendo depressa demais para sair como palavra. Ela viu as peças se encaixando no rosto dele uma por uma. A confirmação do que havia suspeitado, a dimensão do que Kyle havia feito, e embaixo de tudo isso, alguma coisa mais pessoal que ele não estava tentando esconder, mas que também não estava nomeando em voz alta. Onde está o manuscrito? Disse ele finalmente. No meu baú. Seguro. Kel não pode saber que você tem isso antes que eu volte. Vessa ficou parada. Antes que você volte. Vou buscar Lyra, disse Soren, e havia uma simplicidade absoluta nisso. Não era impulso. Era uma conclusão a que havia chegado há mais tempo do que aquela noite, e que esta noite havia apenas tornado inevitável. Você vai ao Alpha com o manuscrito. Drain não vai querer acreditar. Kel é beta há 7 anos. Mostre a ele as anotações à margem. A letra de Kael ele conhece. Soren já estava se movendo, abrindo o baú no canto do quarto, pegando a mochila de caminhada. Você não precisa que ele acredite imediatamente. Só precisa que ele fique olhando para Kael em vez de para fora. Isso me dá tempo. Tempo para o quê? Soren, se a marca já está dentro do território, então precisamos de Lyra de volta antes que piore. Ele virou para ela. Você sabe que precisamos. Vissa olhou para ele por um momento longo. Depois disse, traga ela de volta inteira. Essa era a ideia, disse ele. Ele saiu antes do amanhecer, com a floresta ainda escura e o cheiro de geada no ar. Não havia dito nada ao irmão. Não havia tempo. E não havia certeza de que Drain não tentaria impedi-lo por alguma razão de protocolo que neste momento específico não interessava a ninguém. Vessa ficaria com o manuscrito. Vessa enfrentaria Kael no território onde ele se sentia seguro. E Soren sabia que ela era mais do que capaz disso. Havia algo nela que havia mudado nos últimos 18 dias. Uma resolução que havia substituído o desconforto culpado que ele havia observado nela desde a noite do pátio. Ele atravessou a fronteira da Iron Veil, no ponto entre as 2 árvores velhas, onde 18 dias atrás, Lyra havia passado na outra direção. Parou ali por um momento. O ar do outro lado da fronteira era diferente. Não de uma forma que ele conseguia articular completamente, mas diferente. Mais leve de um modo específico, sem a qualidade de saturação que havia sempre achado normal no território da Iron Veil. E que, ele entendia agora, não havia sido o ar. Havia sido ela. Havia sido anos do sangue dela impregnando o solo, a água, as raízes das árvores velhas, construindo algo que nenhum deles havia sido capaz de ver porque era invisível e constante, e sempre havia estado lá, como o batimento do coração.
presente demais para ser notado até parar. Soren ajustou a mochila no ombro e entrou na floresta a leste. Ele não sabia exatamente onde ela estava. Sabia a direção geral. Sabia que ela havia mencionado certa vez as montanhas a leste em contexto que ele havia guardado sem saber porquê. E sabia, com aquela certeza que não vinha do raciocínio, que encontraria um rastro. O que ele não sabia era o que diria quando chegasse. Havia passado 18 dias ensaiando isso mentalmente e chegando sempre ao mesmo impasse. Não havia versão daquela conversa que começava com ele dizendo a verdade que não soasse como o pior timing imaginável. Ela havia sido expulsa. Maren havia morrido. A alcateia que a havia rejeitado agora precisava dela. E ele estava lá, na floresta, pedindo que ela voltasse. Não era uma posição confortável. Mas havia outra coisa também. Algo que existia separado das crises e dos manuscritos e das culpas e da marca cinzenta. Algo que havia estado lá no campo de colheita no verão anterior, e na porta do chalé dele à meia-noite, e na terceira fileira do pátio naquela noite horrível, quando ele havia escolhido não desviar os olhos, porque era a única coisa que ainda conseguia oferecer. Isso também ia junto. Soren caminhou mais rápido quando a luz começou a surgir entre as árvores. Lyra estava sentada no mesmo lugar de sempre quando sentiu. Era tarde da manhã, e ela havia passado as últimas 2 horas na sessão de escuta, palmas abertas no chão da floresta da Ashfen, aprendendo a distinguir as camadas do que o pulso lhe dizia. Estava ficando mais fácil. Cada dia era uma palavra nova num idioma que havia existido dentro dela a vida toda sem que ela soubesse como ler. Naquele momento específico, ela estava sentindo a fronteira da Ashfen, o limite familiar, o fim da tinta no papel, quando sentiu outra coisa. Uma perturbação a oeste, ainda distante, mas se movendo na direção dela com uma consistência que não era do vento. Era um pulso, não igual ao seu, mas responsivo ao seu, como 2 instrumentos tocando notas que se reconhecem. Lyra ficou parada, absolutamente parada, com as palmas no chão e os olhos abertos sem ver a floresta à frente. Havia algo naquele pulso que ela conhecia. Não o mecanismo. Ela não tinha explicação para a mecânica disso ainda. Mas a qualidade, a textura, o modo como se movia. Ela o havia sentido antes, no campo de colheita, na soleira do chalé. Em cada momento em que havia uma sombra no chão à sua frente, e ela olhava para cima e encontrava o mesmo rosto. Lyra tirou as palmas do chão. Ficou de pé lentamente, limpando a terra das mãos nas calças, e ficou olhando para o oeste entre as árvores por um momento longo. Depois, foi encontrar Serat. Soren a encontrou no 2º dia de caminhada, numa clareira que ele não havia planejado. O tipo que a floresta cria às vezes, onde as árvores recuam de um círculo de pedras antigas e a luz cai de forma diferente, mais direta, como se o sol soubesse que aquele espaço foi feito para ser visto. Ela estava de costas para ele, sentada numa das pedras, com as palmas abertas sobre o musgo. Não estava fazendo nada que ele conseguisse identificar de fora, simplesmente quieta, com a postura de alguém que está prestando atenção a algo que não é visível. Ele parou na borda da clareira. Não disse nada ainda. Ficou olhando para as costas dela, o cabelo solto e levemente úmido do ar da manhã, a bolsa de couro encostada na pedra ao lado, os ombros que haviam aprendido, ao longo de anos que ele havia observado sem permissão, a carregar peso sem curvar. Havia algo diferente nela agora. Não menor. Maior. De um modo que era difícil de articular. Como se o espaço ao redor dela estivesse um pouco mais consciente da sua presença do que o espaço ao redor de outras pessoas costumava estar. Lyra disse sem virar. Você levou 2 dias a mais do que eu esperava. Soren ficou parado por um momento. Depois disse. Você sabia que eu estava vindo. Soube quando você cruzou a fronteira da Ironvale. Ela virou então, descendo da pedra, ficando de pé diante dele com aquela atenção total que ela tinha. A atenção de alguém que não desperdiça o ato de olhar para outra pessoa. Sentiu seu pulso. Soren não sabia o que fazer com aquilo. Então disse a verdade. Maren morreu. O rosto de Lyra não mudou de forma dramática.
A mudança foi pequena e profunda. Uma dor que ela já havia antecipado chegando de qualquer forma, porque antecipar não protege completamente. Ela ficou parada por um momento. Depois assentiu, uma vez, com a leveza difícil de quem precisa manter o equilíbrio enquanto absorve algo pesado. Quando? 19º dia, de madrugada, em paz. Ele fez uma pausa. Vessa estava com ela. Algo passou pelo rosto de Lyra ao ouvir aquilo. Não o que ele havia esperado, não alívio exatamente, mas algo mais complexo. A expressão de alguém recebendo uma informação que reconfigura ligeiramente o mapa de uma coisa que já havia sido aceita de uma forma mais simples. Vessa estava com ela, repetiu ela baixinho. Vessa fez muita coisa. Soren tirou a mochila, abriu o compartimento lateral e retirou o manuscrito que Vessa havia lhe dado antes de partir. Uma cópia dos trechos mais críticos que ela havia feito às pressas à luz da lanterna, a letra apressada mas legível. Você precisa ler isso. Ela leu ali mesmo, na clareira, sentada de volta na pedra com o manuscrito nas mãos e a luz da manhã entrando oblíqua entre as árvores. Soren ficou de pé a alguns passos, sem falar, sem se mover para mais perto. Havia coisas que precisavam de espaço para serem recebidas. Lyra leu devagar. Ela nunca lia com pressa. Havia aprendido com Maren que ler com pressa era uma forma de não ler. Quando chegou às anotações de Kael à margem, parou. Ficou olhando para aquelas linhas por mais tempo do que havia ficado em qualquer outra parte. Depois dobrou o manuscrito cuidadosamente e o devolveu para Soren. Ele sabia, disse ela. A voz era calma. Não a calma do desinteresse. A calma de alguém que está segurando algo grande com as duas mãos e escolhendo não deixar cair. Sabia desde antes da expulsão. Confirmou Soren. Ele queria me vender. Queria. Lyra ficou olhando para o chão da clareira, para o musgo entre as pedras, para a forma como a luz chegava nele e o tornava de um verde quase luminoso. Ela respirou fundo, devagar. E a Iron Veil está adoecendo. 22 lobos com sintomas quando eu saí. 3 com o segundo estágio. Bryn não consegue tratar. O silêncio durou o tempo exato que precisava durar. Depois Lyra disse: Eu não vou fazer isso por eles, disse ela. Olhou para Soren. Precisa que você entenda isso antes de qualquer outra coisa. Não vou fazer isso por gratidão. Não vou fazer por culpa. E não vou fazer porque me sinto em dívida com pessoas que me expulsaram baseadas numa mentira que ninguém se deu ao trabalho de questionar. Soren assentiu, sem interromper. Vou fazer porque é o que eu faço, continuou ela. Porque Maren me ensinou que cuidar não é sobre merecer. E porque há pessoas na Iron Veil que não escolheram o que Kael escolheu e que não merecem pagar por isso. Uma pausa. E porque a terra daquele território está impregnada com anos do meu sangue, e eu me importo com ela de um jeito que não tem nada a ver com as pessoas que vivem sobre ela. Ela levantou. Mas tem condições. Kael responde pelo que fez diante do Conselho Pleno, com o manuscrito como evidência. Não aos fundos, não em privado, não numa conversa que o Dren pode depois reinterpretar, em público. Soren assentiu. A Iron Veil reconhece formalmente que a expulsão foi baseada em evidências fabricadas, não uma desculpa privada. Um reconhecimento que as mesmas pessoas que ouviram a sentença ouçam a reversão. Soren assentiu de novo. E eu não volto para dentro das fronteiras da Iron Veil como alguém que está pedindo permissão para estar lá. Eu entro como o que sou. Dessa vez Soren ficou quieto por um momento. Depois disse, com uma firmeza que não deixava espaço para ambiguidade: Essas condições são justas. E eu vou garantir que sejam cumpridas pessoalmente, independente do que meu irmão decida. Lyra olhou para ele. Você entraria em conflito com o Alpha pela segunda vez por minha causa. Pela segunda vez, não. Eu falhei na primeira. Ele a olhou diretamente. Desta vez é diferente. Ela ficou olhando para ele por um momento que foi mais longo do que o necessário para processar a informação. Depois disse: Preciso de um dia para me preparar com Serath.
O ritual de purificação não é simples. Eu espero, disse Soren. Tenho todo o tempo do mundo. Havia algo no modo como ele disse aquilo. Tranquilo, sem pressa, com o peso específico de alguém que havia esperado bastante tempo por bastante coisa e tinha decidido, em algum momento no caminho pelas duas árvores velhas, parar de fingir que não estava esperando. Lyra ouviu aquilo. Guardou. Disse: Vem conhecer Serat. A 22º dia. Madrugada. O ritual começou antes do amanhecer, porque Serat disse que era assim que precisava ser. No espaço entre a escuridão e a luz, quando o solo estava no estado mais receptivo e o pulso do sangue tinha menos interferência do movimento do mundo. Lyra ficou ajoelhada no centro de um círculo que Seraph havia traçado com cinza de madeira sagrada no chão da floresta. Soren ficou na borda do círculo, onde Serat havia indicado que ficasse. Não dentro, não longe demais. Presente, mas fora da geometria do ritual. Como uma âncora, havia explicado a anciã, com a expressão de quem não estava usando a palavra de forma poética. Serat ficou em frente a Lyra, com as mãos nas mãos dela, e disse em voz baixa coisas que Soren não conseguiu ouvir completamente. Antigas, na cadência de algo que não era feito para ser entendido por inteiro, apenas para ser carregado. Lyra não havia dito nada nos últimos 20 minutos. Ficara de olhos fechados, respirando no ritmo que Serat havia ensinado, lento, até o fundo, como encher um recipiente de baixo para cima. Soren observava o rosto dela e via a concentração se aprofundar. Via a testa suavemente franzida de alguém fazendo algo difícil com muita atenção. Depois as mãos dela começaram a brilhar. Não era dramático. Não havia luz estourando ou chão tremendo. Era sutil e absoluto ao mesmo tempo. Uma luminescência suave, saindo das palmas abertas de Lyra, da cor da lua quando está baixa no céu de inverno, pálida e firme e sem sombra. Ela irradiava para baixo, para dentro do solo, seguindo alguma geometria que os olhos de Soren não conseguiam rastrear completamente, mas que ele podia sentir. Sentir no peito, numa vibração abaixo da audição, como um som que o corpo ouve antes dos ouvidos. Serat havia se afastado. Lyra estava sozinha no centro do círculo, ajoelhada, com as mãos espalmadas no chão, e a luz fluindo dela para a terra como água encontrando seu caminho. O rosto dela estava muito quieto. Não a quietude da ausência, mas a quietude de alguém que está inteiramente presente em algo que está consumindo toda a atenção disponível. Soren não se moveu. Ficou exatamente onde Serat havia dito para ficar, e ficou olhando para ela com a atenção total, constante, que havia sido, por anos, a única coisa que conseguia oferecer sem permissão. A diferença era que agora havia decidido, definitivamente, que a permissão era a próxima conversa, que havia uma fila de conversas e essa estava na frente de tudo. A luz durou o tempo que durou. Quando parou, Lyra ficou imóvel por um momento com as mãos no chão. Depois levantou a cabeça. O rosto estava pálido e havia uma exaustão profunda nos olhos. A exaustão boa, a que vem depois de algo terminado, não a que vem de algo que não acabou ainda. Ela olhou para Soren. Está feito, disse ela. Não é permanente, mas é suficiente para estabilizar o que está lá. Suficiente para que eles se recuperem? Perguntou ele. Para que comecem, disse Serat, que havia voltado discretamente. O resto é tempo e ausência da marca. Ela olhou para Lyra com uma expressão que era aprovação e cuidado em medidas iguais. Você foi além do que treinamos. O território puxou mais do que eu esperava, disse Lyra. Anos de vínculo. Foi mais fácil do que deveria ser, e ao mesmo tempo mais pesado. Soren cruzou o círculo e chegou até ela. Ajoelhou-se ao lado, sem pedir, e colocou uma mão no ombro dela. Um gesto que não era proteção nem posse. Era simplesmente peso compartilhado, o tipo que não precisa de palavras para fazer sentido. Lyra não disse que se afastasse. 23º dia. Ironvale. Eles chegaram a Ironvale antes do meio-dia.
A Iron Veil que Lyra havia deixado 23 dias atrás e a Iron Veil que ela encontrou agora eram a mesma nos ossos, mas diferentes na superfície. Havia uma qualidade de cansaço visível que ela reconhecia clinicamente, o aspecto de uma comunidade que havia estado lidando com algo que não entendia completamente e que havia cobrado seu preço em sono e certeza. As pessoas que os viram chegar ficaram paradas por um momento antes de reagir. Um segundo de ajuste, de recalibração, de um rosto reconhecido num contexto que não esperavam. Vessa estava esperando na entrada. Ela havia envelhecido alguma coisa nesses 23 dias. Não nos traços, mas no modo como ficava de pé. Mais quieta, mais sólida, com a postura de alguém que tomou decisões difíceis e está vivendo com o peso delas, sem tentar depositá-lo em outro lugar. Quando viu Lyra, algo passou pelo rosto dela que não tinha um nome limpo. Era culpa e alívio, e uma gratidão que ela sabia que não tinha direito de pedir que fosse fácil de dar. Você veio, disse Vessa. Vim, disse Lyra. E havia algo na simplicidade daquilo que era mais pesado do que qualquer elaboração teria sido. Vessa olhou para ela por um momento. Depois disse, com a voz muito baixa e muito firme: Eu deveria ter dito alguma coisa naquela noite. Não deveria ter ficado olhando para o chão. Ela não estava pedindo absolvição. Havia uma diferença entre reconhecer e pedir, e Vessa havia aprendido essa diferença nos últimos 23 dias. Sinto muito. Lyra ficou olhando para ela por um momento. O que havia no rosto de Lyra não era congelamento nem calor imediato. Era a expressão de alguém que está avaliando o que é verdadeiro. Eu sei, disse ela finalmente. Vamos conversar mais. Mas agora tem outras coisas primeiro. Vessa assentiu. Depois se virou. Oh, o Dren está na sala do conselho. O Kael também. Eu entreguei o manuscrito ao Alpha esta manhã. A sala do conselho estava cheia. Mais do que costumava estar para reuniões ordinárias, porque a palavra havia corrido, e há coisas que as pessoas precisam testemunhar pessoalmente para que sejam reais. Lyra entrou com Soren à sua esquerda e Vessa à sua direita. E o silêncio que se instalou quando ela cruzou a porta tinha uma qualidade diferente do silêncio do pátio de 23 dias atrás. Aquele havia sido o silêncio do desconforto, de pessoas que queriam estar em outro lugar. Este era o silêncio da atenção, de pessoas que estavam finalmente prestando atenção. Dren estava de pé na cabeceira da mesa. O manuscrito estava na mesa à frente dele, aberto numa página que ele havia estado relendo quando eles entraram. Lyra viu a marca do polegar na margem. Havia algo nos olhos do Alpha que ela não havia visto naquela noite no pátio. Dúvida. Não a dúvida pequena e descartável que ele havia suprimido então, mas uma dúvida grande e imóvel que não estava mais sendo suprimida por ninguém. Kael estava a 2 lugares à direita, como sempre. Quando Lyra entrou na sala, os olhos do Beta foram direto para ela, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, o rosto de Kael não estava composto. Havia algo embaixo da superfície cuidadosa dele que estava se movendo de forma que ele não estava conseguindo controlar completamente. Não era medo exatamente. Era o cálculo de alguém percebendo que uma variável que havia considerado eliminada estava de volta na equação. Lyra, disse Dren. A voz estava diferente desta vez, mais pesada. Você leu o manuscrito? Li, disse ela. E pode confirmar que o mecanismo descrito aqui? Ele tocou o manuscrito sem abri-lo. Corresponde ao que você experienciou? Que sua presença neste território protegia a alcateia da marca cinzenta? Pode, disse ela, sem elaborar. Deixou o peso da palavra sentar no ar. Dren virou-se para Kel. A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para que todo mundo na sala assentisse. Essas anotações, disse o Alpha, com a voz muito controlada, estão na sua letra. Kel ficou olhando para o irmão do Alpha por um momento. Depois tentou a única coisa que lhe restava. Alpha, é preciso entender o contexto. O contexto, interrompeu Soren, e havia uma frieza no modo como ele disse aquilo que cortou o ar da sala de forma limpa.
É que você sabia que Lyra era o único motivo pelo qual esta alcateia estava intacta. Sabia que expulsá-la nos mataria. E fez de qualquer forma porque a alcateia Vrecan pagaria bem pelo que corria no sangue dela. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente. Kael não respondeu. Não havia resposta a dar. A letra era a dele. O manuscrito era da Vrecan. As datas nas anotações correspondiam exatamente ao período anterior à expulsão. E havia naquela sala pessoas suficientes que entendiam o que estavam vendo para que o espaço para reinterpretação fosse zero. Dren ficou olhando para o Beta que havia confiado por 7 anos. Depois disse, com a voz de alguém que está carregando o peso de um erro que não poderá ser desfeito, mas que pode ser reconhecido. Lyra. A expulsão desta alcateia foi baseada em evidências fabricadas e conduzida sem investigação suficiente. Esse erro é meu, além do dele. Ele a olhou diretamente. Você não devia ter sido mandada embora. Era simples. Era insuficiente. No sentido de que nenhuma palavra é suficiente para desfazer 23 dias e uma morte e anos de peso acumulado. Mas era real. Sem elaboração política. Sem o tom de alguém protegendo uma posição. Apenas um homem dizendo o que havia errado para a pessoa que havia errado contra. Lyra ficou olhando para ele por um momento. Eu sei, disse ela. O mesmo que havia dito para Vessa. As 2 palavras que continham tudo o que precisava ser contido, sem exigir mais do que a situação comportava. Agora precisamos falar sobre o tratamento dos que estão doentes. Não foi uma única cena dramática. Foi trabalho. Lyra passou as horas seguintes se movendo pela Ironvale com a bolsa de couro no ombro, checando os 22 lobos com sintomas, avaliando em que estágio cada um estava, presença direta e mãos no trabalho, a forma como havia sempre feito. A purificação que havia feito da floresta na madrugada anterior havia estabilizado o território. A marca não avançava mais, mas a cura do dano já feito precisava de mais. Serati havia dito que presença era suficiente por enquanto. Que o sangue de um Warden saturando o ar de um espaço ao longo de horas e dias fazia o que nenhum ritual concentrado conseguia replicar completamente. Que cura lenta era cura real. Lyra confiava naquilo. Havia passado a vida inteira curando de forma lenta e real. Bryn, a curandeira interina, ficou ao lado dela durante as primeiras horas. Não com o desconforto de alguém sendo substituída, mas com a atenção de alguém aprendendo. Lyra explicou o que estava fazendo em voz baixa enquanto fazia, da mesma forma que Maren havia sempre explicado para ela. A transmissão de conhecimento como parte do cuidado. Ren foi o primeiro que ela atendeu. Ele a olhou quando ela entrou no quarto, e houve um segundo em que nenhum dos dois disse nada, apenas o reconhecimento de que a última vez que tinham estado no mesmo espaço havia sido de formas muito diferentes. Sinto muito, disse ele. As palavras de um jovem de 21 anos que estava tentando descobrir o tamanho de algo que havia feito por omissão. Vamos cuidar da sua cabeça primeiro, disse ela. O resto a gente resolve depois. Ela pressionou as palmas nas têmporas dele e ficou assim, quieta, deixando o pulso encontrar o caminho. A dor não sumiu imediatamente. A cura não funcionava assim. Mas ela sentiu o nó se afrouxar. O espírito lobo dele respondendo como uma criança que para de resistir quando finalmente sente que está em mãos seguras. Ele adormeceu, enquanto ela ainda tinha as mãos nele. Lyra tirou as mãos devagar. Estava cansada. O tipo de cansaço que se acumula ao longo de um dia de trabalho real. Não a exaustão devastadora do ritual, mas algo mais familiar, mais manejável. O cansaço de uma curandeira ao fim de um dia longo. Era um cansaço que ela conhecia bem. Era, de certa forma, como voltar para casa. Ao entardecer, ela encontrou Soren sentado na soleira do chalé que havia sido dela, com as costas na madeira da porta e os antebraços sobre os joelhos. A mesma posição de alguém que aguarda sem querer, parecer que está aguardando, que havia sido, ela percebia agora, uma postura caracteristicamente dele. Ela foi até ele e ficou de pé à sua frente. O sol estava baixo e lateral, fazendo a luz ficar dourada sobre as pedras do pátio,
e no assentamento ao redor deles, a Iron Veil se movia no seu ritmo de fim de tarde. Vozes, passos, o cheiro de comida de algum lugar próximo. "Como estão?" perguntou ele. "Estão melhorando. Vai levar dias, não horas." Mas o pior passou. Ele assentiu. Ficou olhando para o chão por um momento. Depois levantou os olhos para ela com a expressão que ela havia aprendido a reconhecer como o prelúdio de algo. A expressão de alguém que finalmente chegou ao ponto onde a fila de coisas a dizer ficou sem itens na frente. "Eu devia ter falado na noite do pátio", disse ele. "Não devia ter ficado parado." "Não teria mudado o resultado", disse ela. "Não, mas teria mudado o modo como você saiu." Ele a olhou. "Você não devia ter saído dali sem saber que havia alguém que queria que você ficasse, mesmo que não pudesse mudar nada." Lyra ficou olhando para ele. Havia coisas que ela havia carregado por anos que não tinham nome, não porque fossem sem nome, mas porque nomear exigia uma espécie de coragem que havia sempre custado mais do que ela estava disposta a gastar num mundo que já exigia muito dela em outros lugares. Mas havia algo diferente nela agora. Seraph havia chamado de integração. Quando o sangue e a pessoa se conhecem de verdade, a pessoa para de ter medo de ocupar espaço. "Você está me dizendo isso agora", disse ela. "Ou está me dizendo alguma outra coisa?" Soren ficou quieto por um momento. Depois se levantou. Ficou de pé diante dela, na mesma altura, com o mesmo sol dourado no rosto, e havia nele a mesma ausência de elaboração que ela havia sempre reconhecido como a coisa mais honesta nele. "Estou te dizendo", disse ele devagar, "que eu te amo desde antes de ter vocabulário suficiente para entender o que era. Que cada vez que apareci com um jarro de água ou uma pergunta sobre ervas que não me interessava, estava fazendo a única coisa que conseguia fazer sem ter coragem suficiente para fazer a certa. Uma pausa. E que se você me deixar, quero ser o tipo de pessoa que aparece sem pretexto, só porque quero estar onde você está." O pátio ao redor deles continuou a existir. A Iron Veil continuou a se mover no seu ritmo de fim de tarde. O sol continuou a descer. Lyra olhou para ele por um momento longo, o rosto que havia sido um ponto fixo por mais tempo do que ela havia conseguido admitir, que havia estado na terceira fileira numa noite horrível, sem desviar os olhos, que havia atravessado 2 dias de floresta sem mapa, porque havia concluído que era necessário, e tinha partido antes do amanhecer sem dizer a ninguém. "Soren", disse ela. "Sim." Os pretextos eram péssimos. Ele ficou parado por um segundo. Depois a expressão dele abriu. Não um sorriso calculado, mas a coisa real, desguarnecida, que ela havia visto poucas vezes e que sempre havia feito algo acontecer no peito dela que ela havia descartado como coincidência fisiológica. "Eu sei", disse ele. "Eu sei que eram péssimos." O jarro de água foi o mais transparente. Completamente transparente. Eu estava com sede de um jeito específico que não tinha nada a ver com água. Ele deu um passo na direção dela. "Posso ser transparente de forma mais direta daqui para frente?" Lyra inclinou levemente a cabeça. O gesto de alguém avaliando uma proposta que já decidiu aceitar, mas que está apreciando o processo. "Pode", disse ela. Ele estendeu a mão. Ela a tomou, os dedos fechando nos dele da forma que algumas coisas se fecham, sem hesitação, sem cerimônia, com a naturalidade de um gesto que havia estado esperando para acontecer há mais tempo do que qualquer um dos dois havia admitido em voz alta. Ficaram assim por um momento, de pé no pátio da Iron Veil, com o sol descendo e a alcateia se movendo ao redor deles, dentro das fronteiras que o sangue dela havia mantido por anos e que ela havia escolhido, com os olhos abertos e as condições claras, manter mais um pouco. Não por eles, por escolha, que era como Maren havia ensinado desde o princípio, a única razão que valia. Dentro das fronteiras que ela havia construído, a Iron Veil foi dormir naquela noite sem saber, como havia sempre dormido, o nome exato do que a mantinha de pé. Mas desta vez, havia uma diferença. Desta vez, ela sabia. Eu não consigo parar de pensar na Lyra. Não no poder dela, no que ela escolheu fazer com ele.
ela tinha razões de sobra para deixar a Iron Vale colher o que havia plantado. Para caminhar para o leste e não olhar para trás. Ninguém teria culpado ela. E mesmo assim, ela voltou. Não porque devia. Não porque precisava ser perdoada ou validada ou reconhecida. Ela voltou porque era o que ela era. Porque Maren havia passado 23 anos ensinando que cuidar não é sobre merecer. E ela havia aprendido aquela lição de verdade, no lugar mais profundo onde as lições que realmente ficam são aprendidas. Isso é o que fica comigo. O valor de uma pessoa não é determinado pelas pessoas que se recusam a enxergá-la. A Iron Vale passou anos dormindo segura sem saber por quê. Passou anos chamando de Oca a mesma pessoa que era a razão pela qual eles acordavam de manhã. E quando a verdade veio à tona, ela veio não como vingança. Veio como clareza. Como Maren havia dito que deveria. Se essa história te pegou, se teve algum momento que você precisou parar de fazer o que estava fazendo para só ouvir, me conta aqui nos comentários. Me diz qual cena ficou com você. Me diz se a Lyra te lembrou de alguém. Eu leio cada comentário, de verdade, e eles são o motivo pelo qual continuo escrevendo. Se você quer mais histórias como essa, histórias de mulheres que o mundo subestimou e que se tornaram exatamente o que o mundo precisava, se inscreve aqui e ativa o sininho. Eu estou sempre escrevendo a próxima, e estou sempre escrevendo com você em mente. Até a próxima. Eu te vejo lá.